Que o Senhor esteja conosco, né? Eu estou aqui como uma ovelha para ir ao matadouro, viu? Porque o assunto aqui é um assunto pesado, né? A Babilônia religiosa, apostasia, caiu isso aí para mim. Eu queria outra coisa, mas palavra do Senhor. Então vamos receber essa palavra como palavra do Senhor, né? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por mais essa oportunidade de podermos desfrutar da tua palavra, Senhor, de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor tem sido conosco. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque em tudo está as tuas mãos, o teu comando, tua soberania, teu amor e a tua misericórdia. Te louvamos por mais essa manhã, Senhor, na presença dos irmãos. Fala para o nosso coração, Senhor. Não deixa o nosso homem natural falar, mas que o Espírito Santo tenha liberdade para fluir da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Então, como nós falamos, o título é Babilônia religiosa e apostasia. Está em Apocalipse 17, de 1 a 18. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre um assunto mais agradável, né? Que é Apocalipse 12, que fala de uma mulher pura e vestida de luz. Essa é a verdadeira igreja. É isso que o Senhor espera de nós. Porque a igreja, aos olhos de Deus, ela é apresentada como santa, pura e imaculada. É dessa forma que o Senhor vê. E é dessa forma que tem que ser o nosso coração com relação ao Senhor, né? Conforme nós cantamos aí, que o meu amado vem pulando sobre os montes, entende? Então, é esse relacionamento que nós temos que buscar com o Senhor, que a igreja busca esse relacionamento com o Senhor. Meu amado, o Senhor tem vários versículos, né, que mostra que o Senhor é o nosso marido, o Senhor é o corpo, Cristo e a igreja relacionada ao casamento. Em Efésios 5, 27 fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É dessa forma que Paulo está mostrando aqui o comportamento da igreja, né? Em Apocalipse 12, 1, então mostra o que realmente é a igreja aos olhos de Deus, né? Fala, o Apocalipse 12, 1 fala, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, vestido de sol, brilha, tem luz. Nós, a igreja, os componentes da igreja são a luz. Temos que refletir essa luz, a luz do próprio Cristo, né? É assim que o Senhor vê. Igreja gloriosa, pura, santa e imaculada. Conforme nós falamos, como que vemos o que é a mulher nas Escrituras? O que representa a mulher nas Escrituras, né? Eu posso dizer assim, é a companheira do Deus triuno. Tem alguns versículos que mostram isso aí. Por exemplo, Isaías 54, 5 fala, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Aqui nós vemos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O teu Criador, o Santo de Israel e o Redentor. Esse que é chamado o Deus de toda a terra. Em Efésios 5, de 30 a 32, fala, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é um versículo que nós já vimos várias vezes. Mas aí ele termina falando, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Novamente, o Senhor, um relacionamento matrimonial entre Deus e o homem. Amém? Essa é a maneira com que Deus nos relaciona com o homem, né?
Em Apocalipse 22:17 fala, e termina, né, falando, e o Espírito e a noiva dizem vem. Então, quando abriu a cortina das Escrituras, ele já mostra um relacionamento, desde que deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Está mostrando um relacionamento de Deus e o homem, quer dizer, Cristo e a igreja. Paulo teve essa visão. E as Escrituras fecham o livro, a Bíblia, com 22:17, que fala, e o Espírito e a esposa, agora a esposa, dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então aqui a gente vê alguns versículos mostrando esse relacionamento, mostrando quem é essa mulher. Só que agora, nessa passagem de Apocalipse 18, Apocalipse 17, de 1 a 18, né? Que vocês devem estar com ela aí aberta, né? Aí começa falando. Mas aqui mostra a primeira visão. Aqui tem duas visões. O versículo 1, agora a primeira parte mostra a primeira visão, que é a grande prostituta. Novamente, uma mulher. Prostituta por quê? Porque está traindo o relacionamento do marido. Então aqui é uma situação que entra o inimigo querendo estragar essa união, esse relacionamento maravilhoso que o Senhor estabeleceu. Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe aqui. Aqui mostra a grande prostituta, que por um lado pode ser uma certa adulteração entrando na igreja. Ora por sincretismo religioso, ora por ideologias que vão surgindo, que nós estamos diante desse quadro, está muito forte, e a igreja permitindo, sem perceber, ela está permitindo entrar muitas coisas aqui, que são adultérios, irmãos. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, diante dessas ideologias, de tudo isso que está principalmente aflorando mais hoje. Mas isso existia desde o princípio da igreja. Paulo, ele já alerta, né, em algumas passagens, que Satanás, ele não quer ver essa união de Deus e o homem ocorrer em harmonia. Ele quer sempre introduzir alguma coisa diferente e que não faz bem para a vida da igreja. Então, o versículo 1, o primeiro versículo fala, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então aqui já mostra uma situação de adultério sendo introduzida na religião, que era para ser pura, santa, imaculada. Já está começando a entrar coisas de fora aqui. Isso aqui lá na primeira visão que João teve sobre essa grande prostituta. E aqui, mais para frente, ele vai mostrar que essa mulher, ela domina as nações com uma religião adulterada. Está entrando coisas diferentes daquilo, da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Nós podemos chamar isso de apostasia. Quer dizer, um desvio ou um abandono dos princípios elementares da fé. Apostasia, essa palavra ela mostra isso aí. Apostasia não é o mundo que tem apostasia. Apostasia é quando você está envolvido com as coisas de Deus e começa a desviar, a abandonar. Apostasia é relacionado àqueles que fazem parte
do corpo, da religião do corpo de Cristo. Isso é apostatar, é sair de uma visão, de uma orientação pura para uma situação adulterada, tá bom? Em outras palavras. E aqui também nós podemos ver o sincretismo religioso. O que é sincretismo? Sincretismo é uma palavra grega, né? Que mostra que está sendo introduzido coisas do mundo para dentro da igreja. Isso é sincretismo. Vamos supor, se você aceita, isso aí começou lá nos primeiros séculos, Constantino, por aí, para querer angariar mais membros na igreja, ele convocou pessoas incrédulas do politeísmo para fazer parte do Império Romano ali, porque ele já estava dominando a igreja de certa forma. Então ali começou sincretismos. Então coisas, práticas do paganismo foram introduzidas dentro da igreja, e foi difícil erradicar isso. Só que a igreja, depois de certo tempo, erradicou algumas coisas mas muitas coisas ainda permanecem, irmãos. A gente precisa ter a nossa visão aberta para isso. Muitas coisas que foram introduzidas na igreja primitiva ainda continuam, e outras coisas são introduzidas hoje dentro da igreja, mas a gente vai ver um pouquinho para frente. Tá. 2 Coríntios 11, 3 fala assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos pensamentos e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então a gente percebe que isso aqui já estava lá na época de Paulo, alguma coisa já estava entrando do mundo para entrando dentro da igreja, porque senão ele não precisava falar aqui. Então são várias coisas, irmãos, que podem entrar e corromper e adulterar o corpo de Cristo. Isso tudo vai constituindo essa prostituição. Isso tudo vai levando a essa grande meretriz que é mostrada aqui. Porque aos olhos de Deus, qualquer coisa que está fora dos ensinamentos de Deus, dentro das Escrituras, é adultério. O Senhor vê como adultério. O povo de Israel, quanto sincretismo foi colocado dentro da nação de Israel, e o Senhor chamava aquilo de prostituição. Ele condenava a prostituição. A prostituição é isso, irmão. Biblicamente falando, é isso. É colocar coisas que não são de Deus para dentro do povo de Deus. Isso é prostituição. O Senhor olha isso como uma prostituição, tá? Então, outra coisa que a gente pode ver por exemplo, Jesus era todo inclusivo. Ser inclusivo é uma coisa, ser sincrético é outra, irmãos. Jesus, ele era todo inclusivo, porém ele não é sincrético com as práticas do pecado. Podemos ver isso lá em João 8, 10 e 11. Ali, eu só peguei esses dois versículos porque é uma passagem bem conhecida, mas ali esse 10 e 11 fala assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém a condenou? Interessante, né? Trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério, colocaram diante de Jesus para testar, e todo mundo queria já estar com uma pedra na mão para apedrejar, né? Isso aí é conhecido. Aí Jesus falou com eles, falou quem não tivesse nenhum pecado, então atirasse a primeira pedra, né? Aí a consciência acusou, e eles foram saindo, os mais velhos até os mais novos, ninguém atirou a pedra. Aí Jesus estava lá escrevendo no chão, lá, escrevendo na terra, lá com o dedo, né? Falar que com o dedo no chão. Aí, de repente, ele levantou os olhos, não viu ninguém, e a mulher do lado dele, ele falou assim: olha, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém a condenou? Aí ela disse: ninguém, Senhor.
Olha que coisa. Ninguém condenou. Aí o Senhor falou, e disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. É uma mulher pega em adultério, o Senhor falou, nem eu te condeno. Só que não parou aí a frase, irmãos. É isso que nós temos que prestar atenção. A frase de Jesus, ela não parou aqui. Então, muitas ideologias que tem por aí, muitos pensamentos de libertinagem, param nesse ponto. Nem eu te condeno. Tudo bem, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas aí ele ele continua, vai-te e não peques mais. Irmão, tem esse continuar, nós temos que prestar muita atenção nisso. Vai e não peques mais. Eu não te condeno, ninguém atirou a pedra, tá bom, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Porque aqui, entende? O Senhor, ele não aceita o pecado. Ele aceitou o pecador, mas ele não aceita o pecado. Vai e não peques mais. Bom, essa é dentro do contexto da primeira visão. A segunda visão, agora nós vimos essa mulher prostituta, essa grande meretriz, mas agora, a partir do versículo 3, ele começa a mostrar uma mulher assentada sobre a besta. É a mesma? Eu sempre pensei que fosse a mesma mulher. Não estava entendendo, não entendia muito bem. Mas não é, aqui depois ele explica aqui que não é a mesma mulher. Olha, aqui é uma mulher assentada sobre a besta. A primeira era a grande meretriz, agora é uma mulher assentada sobre a besta. Quem que é essa mulher assentada sobre a besta? Mais para frente ele vai mostrar que é Roma, o Império Romano, entende, o sistema romano. Então não é a mulher, aquela primeira mulher, mas fala que é uma mulher assentada também sobre a besta. Vamos ver como que o versículo diz. Ele fala, e levou-me em espírito a um deserto. Agora é um outro lugar. Não é aquele deserto onde a mulher fugiu do anticristo, uma outra mulher. Agora que é essa mulher aqui, mulher assentada sobre a besta. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata e que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Depois ele vai explicar o que é essas 7 cabeças e 10 chifres, tal. Quer dizer, que são agora já não é mais aquele sistema religioso propriamente dito, mas é um sistema de comando, reis, que eles chamam aqui cabeças, que estava dominando permitindo essas coisas, o estabelecimento dessa grande prostituta. Ele estava por trás, fomentando essa grande prostituição, essa prostituição da igreja, colocando coisas do Império Romano para dentro da igreja a partir de Constantino. A história vai mostrando, né? Não quero entrar em detalhes, mas já é essa figura. Autoridades permitindo que entre coisas dentro e a gente vai aceitando essas coisas. Bom, a besta aqui fala besta, blasfêmia, né? E cabeças. São 3 coisas que mostra nesse versículo. Sentada sobre uma besta, quer dizer, uma mulher, né? A mulher, que seria o império, a própria Roma em si, né? Assentada sobre uma besta. A besta na Bíblia é o anticristo, e aqui se refere ao anticristo. E uma blasfêmia, escarlate estava cheia de nome de blasfêmia. Blasfêmia é tudo que é direcionado contra Deus. Isso é blasfêmia. Então, se fala blasfêmia é porque estava sendo contra Deus aqui nessa situação. Essa besta é contra Deus. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui as cabeças são os líderes políticos, vamos dizer assim, da época, os reis. Aqui fala, depois ele mostra que são os reis, né? Mas aqui, para o nosso tempo hoje, seria os líderes políticos, de um modo geral. Presidentes, sei lá, deputados, STF, sei lá o que. Essas autoridades de um modo geral, certo? Que se refere a isso aqui, né? Então são
vamos supor assim, hoje a gente vê muito essa liderança política adotando esses ideologias de iniquidade, vamos dizer assim, porque aqui fala também mais para frente iniquidade. Iniquidade é uma palavra que vem do grego, que ela lá no grego é anomia, quer dizer, sem lei, fora da lei, certo? Iniquidade no original é isso, fora da lei. Então Deus estabeleceu a sua lei, e aqui são introduzidos práticas fora do que Deus estabeleceu. A anomia e iniquidade. Então, por exemplo, nós temos, sei lá, essas ideologias de gênero que fica... A gente está vendo isso aí, né, irmão? E as lideranças permitindo isso. Então, isso aí é uma coisa muito comum hoje, mas isso sempre existiu desde o começo da igreja. Mas hoje está sendo batido com uma maneira mais forte. Tanto é que... você vê a história de Abraão, tem lá Sodoma e Gomorra, né? E o Senhor destruindo essa nação, porque o Senhor é contra essas situações. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, né, parece que quando ele assumiu agora, ele permitiu agora que se um homem se achar mulher, ele pode entrar no banheiro da mulher. Se a mulher se achar homem, também pode entrar no banheiro de homem. Então, são coisas, irmãos, que não bate com... Isso é iniquidade, é anomia, certo? E as lideranças estão aceitando isso, introduzindo isso. Então a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. E perceber que tem a mão do anticristo nessa situação, tá? O versículo 4, ele fala: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações, da imundícia da sua fornicação. Aqui já está falando da mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro. Ouro é a natureza divina. Um cálice de ouro, quer dizer, tem a aparência de Deus, só que dentro, o que tinha? Estava cheio de abominações, não é isso que fala? E a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Aqui, irmão, tem várias explicações, tem várias especulações a esse respeito, mas eu não quero entrar nesses detalhes de especulações aqui nessa mensagem, tá? Não é o caso. Vamos somente nos prender aos versículos da Bíblia, eu acho melhor. Vemos uma mulher controlando uma religião falsa e imoral, é isso que nós estamos vendo aqui. Um cálice de ouro, transbordando de abominação. Abominação na palavra, no Antigo Testamento, está relacionado a suicídio, crimes, né? Assassinatos e tudo mais. Aborto, por exemplo, é uma abominação. Não é uma abominação, você está matando? Não tem leis aí, tem chefes que estão adotando essa situação? Isso é uma abominação. Relacionamento extraconjugal é uma abominação. Relacionamento antes do casamento também é uma abominação, irmãos. Mas a igreja vem permitindo, aceitando, de certa forma. Quer dizer, é normal, isso faz parte do sistema agora, nós estamos dentro desse sistema. Temos que prestar atenção a isso, né, irmãos? Temos que agir como atalaia. E se o Senhor não... Se o atalaia vê o inimigo vir e não avisar, o sangue
cai sobre a cabeça do atalaia. Então nós temos que prestar atenção e cuidar com essas situações, sempre alertando isso aí, porque parece que não tem problema nenhum, mas aos olhos do Senhor é abominação. Bom, Mateus 23, 27 fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Isso aqui, irmãos, ele estava falando para religiosos da época. Temos que tomar muito cuidado com isso. Essa taça de ouro, natureza, apresentar uma natureza divina, mas por dentro, cheio de imundícia. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? E pedir misericórdia do Senhor. Versículo 5, ele fala: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Gozado, aqui aparece a palavra mistério, né? Quando o Senhor se relaciona ao homem e à mulher, ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Agora aqui aparece um outro mistério aqui, né? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Iniquidade, ilegalidade, anomia. Essa mulher fomenta a apostasia, a manifestação da iniquidade. Porque a iniquidade termina na palavra mostrando o iníquo. O iníquo é o anticristo, que vai contra a lei de Deus. É o anticristo, o iníquo. Isso aí, o livro de Daniel já começa mostrando no livro de Daniel e fecha isso aqui no final de Apocalipse, né? Agora, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 8, Paulo ele dá uma panorâmica dessa situação. Ele fala o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Aqui ele está mostrando claro agora, né? Apostasia manifestando o homem da iniquidade. O filho da perdição, o próprio anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Isso aí Paulo falando para os Tessalonicenses. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Desde a época de Paulo ele já estava operando, tá? Já o mistério da iniquidade opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aqui também tem algumas especulações em cima disso, não quero entrar em detalhe. Uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo, mas não é o caso aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não estamos dentro de um contexto de derrota, nós estamos dentro de um contexto de vitória. O Senhor aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse hino que nós cantamos, que o meu amado vem correndo sobre o monte, entende? O segundo verso, o que diz? O finalzinho: ó aleluia, como teu amor anelo, vem depressa, te espero, amado meu Senhor. Não é maravilhoso, irmão? Nós temos um Senhor, o nosso amado. Nós temos que ter esse coração, não é? Amado meu Senhor, meu coração anela, vem depressa,
te espero, amado meu Senhor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Isso é maravilhoso, irmãos. Todo esse caos que nós estamos vivendo vai se desfazer com a vinda do Senhor. Amado meu Senhor, vem depressa, te espero, amado meu Senhor. Esse tem que ser o nosso anelo, o nosso coração, né? Não é verdade? Esse mundo, nós não temos muita esperança mais nesse mundo. Eu não penso assim só porque eu já estou no fim da linha, já estou velho, no meu caso. Mas eu acho que nós temos que ter esse coração, todos nós. Esperar essa vinda gloriosa do Senhor. Porque um novo começo, um novo céu e uma nova terra está sendo preparado. O Senhor já está vendo isso, o Senhor já preparou isso. Nós estamos apenas passando rapidamente, como uma brisa, nessa situação de caos negativo. Mas tem algo maravilhoso que nos espera, irmão. É isso que deve tomar o nosso coração, não é verdade? Bom, a história registra que no início da igreja, muitos santos foram martirizados pelo Império Romano, não foi? E esse Império Romano, nesse caso aqui, ele está sobre esses 7 montes que fala ali, que é Roma. Roma está assentada sobre esses 7 montes, né? É onde a mulher está assentada. Então o versículo 6, em continuação, continuando, fala: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Puxa, não entendo o que quer dizer isso aqui. Maravilhar com uma situação dessa. Mas ele viu aqui, né? Então o anjo explica para o apóstolo João o significado de tudo isso. Agora, a partir do versículo 7, ele começa a explicar tudo que ele falou até agora, o que é isso, o que é aquilo, o que ele mostrou, né? Então agora o versículo 7, quem está acompanhando pode ver. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Está começando a explicar. E fala: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso aqui é outro versículo que dá muitas interpretações, dá até para dar uma mensagem sobre esse versículo, mas não quero prender nisso aqui também, certo? Isso aqui, se quiser, pode dar uma mensagem em cima desse versículo, mas vamos só apenas ver o que ele está falando aqui. Então, parece que o que está entre aspas, aí, lá no grego inclusive está entre aspas, nessa tradução nossa, ele fala assim: cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqui eu gostaria até de... Aqui também é um negócio que tem várias explicações a respeito disso. Mas eu gostaria de prender numa coisa. Faço uma pergunta. Parece que Deus destinou alguns para destruição e outros para salvação. Será que isso tem sentido? Irmãos, vamos ver um pouco dentro desses colchetes aqui, tá? Nós podemos ver a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Bom, vamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento e ver o Gênesis 4, de 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Caim estava planejando matar Abel, seu irmão. Mas precisava Deus chegar para Caim e falar isso? Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Deus estava vendo o que ele estava programando fazer. Mas Deus estava dando uma oportunidade para ele aqui, irmãos. Ele podia fazer o que estava querendo, mas ele podia não fazer também. O que Deus fala assim?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Em outras palavras, eu estou dando o livre-arbítrio para você aqui agora. Olha, cuidado, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. A mesma coisa ele falou para os nossos primeiros pais, né? No dia que comerdes, certamente morrerás. Então ele estava dizendo, não vai nesse caminho, porque se você for nesse caminho, você vai morrer. Aqui está a mesma coisa, está falando. Então, o homem, muitas vezes, ele pode definir uma coisa ou outra. Então aqui está a responsabilidade humana. Eu vou dizer, Deus já sabia o que ia acontecer? Claro que sabia. Mas Ele dá sempre uma oportunidade. Tá bom? Então nós temos que prestar atenção a isso. O Senhor está sempre nos mostrando e dando uma oportunidade. É um detalhe polêmico que também não precisa entrar com muito detalhe aqui. Então, diante do pecado de Adão, todos seriam condenados à morte. Porém, o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo tem poder para anular essa condenação. Tem ou não tem? Tem. Aquele Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo não justificou aquela situação de Adão e Eva? Eles cobriram com folha, justificativa própria, não resolveu. Mas tem um Cordeiro que desde a fundação do mundo derramou um sangue e resolveu esse problema. E resolveu o problema nosso, irmãos. Aquele sangue derramado resolveu todos os nossos problemas. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa. Todos nós fomos condenados naquela situação de Adão. Adão pecou, certamente morrerá. Veio o Cordeiro e resolve esse problema. Mas hoje está colocado diante de nós essa situação. Vamos ver o versículo que fala. João 3,18 fala: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando nós nascemos em Adão, nós já estamos condenados. Mas o fato de crer, receber o que o Senhor faz para nós, receber o próprio Senhor com seu sangue e a sua misericórdia, o que acontece? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se não crê no nome do unigênito Filho de Deus, você continua condenado. Mas o Senhor dá uma oportunidade para você não ser condenado. O que é a oportunidade? Crer, receber o próprio Senhor. Essa é a oportunidade que o Senhor dá. Essa foi a proposta que Ele fez para Caim, a proposta que Ele fez para Adão, a proposta que Ele está fazendo para nós. Uma oportunidade de não sermos condenados, de não continuarmos condenados, porque o pecado, o Senhor, Ele é justo, mas Ele morreu no nosso lugar. Então Ele deu essa válvula de escape. É importante a gente perceber isso, né? O Senhor deu essa válvula de escape. Bom, então aqui ele começa a fazer o versículo 9 agora, dá a explicação dessa visão, dessa segunda visão agora. Aqui o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aqui ele já começa a mostrar de uma maneira clara, né? Vimos que a prostituta é a religião apóstata, né? Mas aqui a mulher refere-se a Roma. Então ela está sentada sobre os 7 montes que fala aqui. Eu estava vendo lá na internet, esses montes têm até nome. A Roma está sobre 7 montes. O primeiro é Aventino, o segundo é Capolino, o terceiro é Célio, o 4 é Esquilino, o 5º Palatino, o 6º Quirinal e o 7º chama Viminal. Quer dizer, cada um tem um nome lá. Então, isso a história está mostrando claramente que se refere a Roma. E o anjo está explicando para João isso aqui, né? O versículo 10, continuando, fala: e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. Ele começa a repetir o que ele falou lá atrás.
cinco já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Se referindo ao anticristo. Muito tem relação com Nero e o número da besta, esse negócio todo aí que não vem ao caso. Então, e a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai para a perdição. É aí que ele está explicando, né? Ele não podia falar muito claramente na época, porque ele estava dentro de um contexto do Império Romano ali também, e que estava matando todos os cristãos, né? Então ele falou meio enigmático a coisa. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui já se referindo agora ao fim dos tempos, né? Esse império, de certa forma, essa figura continua ao longo da igreja até chegar a esse momento. Então ele está resgatando aquele princípio iníquo, aquela apostasia lá do início até os nossos dias de hoje. Isso vem, de certa forma, acompanhando a história da igreja, tá? Então, esses têm um mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Aqui já fica bem mais claro, né? Ele está explicando. Então, ali mostra a batalha do Armagedon, e esse versículo 14, né? E a grande vitória do Cordeiro e os seus seguidores. Olha como mostra aqui o 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão com ele os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, não é? Isso aqui já enche a gente de ânimo e esperança, não é verdade? Eles combaterão contra o Cordeiro, mas não vai acontecer nada com o Cordeiro. E não só com o Cordeiro, mas com os seguidores do Cordeiro também não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Será que o anticristo não percebe isso? Que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele vencerá só com o sopro da sua boca. Quer dizer, não vai precisar de luta, batalha. Tem a batalha, vem esses reis, esses exércitos todos, vai acontecer isso aí de uma maneira prática. No Armagedon, lá em Apocalipse 16, 14 e 16, mostra detalhadamente o que isso acontece. Mas o Senhor vencerá. É nisso que nós temos que nos prender, que nós estamos do lado do vitorioso, daquele que saiu vencendo e para vencer. Entende? É desse lado que nós estamos. Amém? Isso aí tem que se encher o nosso coração de ânimo, não? Porém, no final da história, vemos essa vitória, né, do Cordeiro, e o final da besta é a destruição, isso tudo aí. E o 15 ele fala: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Apostasia universal. Então, ele mostra lá atrás que ela está sentada sobre as águas. Não é sobre água. Aqui água tipifica os povos, línguas, nações, tribo, tudo. Então ela tem um comando geral. Hoje, quando o anticristo se estabelecer, essa ordem mundial, ela está num domínio geral. É isso que eu posso ver aqui. Entende? E aí vem a destruição da prostituta, dessa religião oposta. O próprio sistema, entende? A própria besta que mostra ali que a Roma está sentada em cima, essa própria besta, ela vai destruir essa prostituta. Olha que coisa. O Senhor nem põe a mão. Ele vai destruir tudo isso que foi introduzido. O Senhor destrói isso tudo. Olha o que fala. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino. Está vendo aqui esse sistema, essa besta, esse sistema aqui, fala, e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Esse é o versículo 17. Falando sobre essa mulher que está sentada sobre esses 7 montes, que é
a própria Roma, o sistema de comando do Império Romano, que predomina até hoje, de certa forma, espiritualmente falando. E o versículo 18 fala: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Esse sistema que prevalece até hoje. Aí, de certa forma, a gente vê que, pelo que nós vimos aqui, essa mulher aqui não é a prostituta, certo? Não é a prostituta. É o sistema de domínio sobre toda essa situação, que inclusive vai derrotar esse sistema todo aí, esse sistema, essa grande prostituição que foi parece que é o mal lutando contra o mal aqui, permitido por Deus. Então ele fala, aqui a mulher não é a prostituta, mas a grande cidade do Império Romano, identificada como Babilônia material. Agora é o próximo assunto. Não sei se é o Elcio que vai falar sobre a Babilônia material agora, que está lá em Apocalipse de 18, de 1 a 24, que é o próximo. É um outro assunto ainda que vai ser continuado aqui. Não parou na Babilônia religiosa, agora está entrando na Babilônia material aqui. Mas mas eu quero ficar ainda, irmão, com o finalzinho daquilo que nós cantamos. É aquilo que deve ser a nossa esperança. Ó, aleluia! Como teu amor anelo, vem depressa, te espero, amado meu Jesus. Amém? É isso, irmãos. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Obrigado, Senhor. O Senhor está no comando de tudo. O Senhor está no comando da nossa vida. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos desvios. Quantas vezes temos aceito muitas coisas que não vêm de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Guarda-nos. Protege-nos. Nós queremos declarar aqui agora, Senhor, o nosso amor pela Tua vinda. Senhor Jesus, Te amamos.